Continuando a introdução ao grego do Novo Testamento, vamos observar também no livro Núcleo, na página 25, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quais eram? Seja Paulo, quem escreveu o livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, havia doutrinas que se introduzia e depois não ficava, evidentemente, se repetindo. Ninguém tinha que se arrepender todo dia, batizar todo dia, etc., né? Então seria o arrependimento, a fé em Deus, o ensino de batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo final. A pessoa tem que estar bem consciente disso. São os princípios elementares, que também podem ser considerados os princípios fundamentais. Sem esses princípios, sem esse arqué, como é que você ia prosseguir para o que era perfeito? Como? Aí seria uma ideia morta, não é? Então, repetindo literalmente, seria a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo final, ou do juízo eterno, não é? E são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Todas as coisas têm que ter um princípio fundamental, tem que ter um princípio elementar, tem que ter uma base, um alicerce. Os gregos tinham isso até no teatro. Teatro Epidauro, você pagava 70 dracmas para entrar. 70 dracmas para entrar no Teatro Epidauro. Era Arcaia Epidauros. Por que Arcaia? Porque era uma coisa antiga. No princípio, eles se reuniam, foi dedicado aos deuses dele, e lá eles buscavam a cura, imagina. Teatro, música, etc. Aqui na foto do ingresso você vê Demóstenes. Pagava 70 dracmas para entrar. Caro, hein? Dracma, 70. Caro, 70 dracmas, 100 dracmas. Ou menos, pode ser que seja menos, aqui não sei, mas está aqui 70 dracmas, não sei se é decimal ou se é uma unidade. E Paulo escreveu aos Hebreus para deixar as coisas elementares, as primeiras coisas, e caminhar para adiante. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Dio, afentes, ton, tes, arqueis, to, Christo, logon. Hebreus 6:1. É preciso avançar. Por isso que João Wesley ensinou sobre a perfeição. Esse já é um começo. Então essas doutrinas elementares eram arcaicas, antigas, princípio. Não é arcaica que não serve mais. As pessoas confundem as coisas antigas como arcaico. Evidentemente que no hebreu tem um radicalismo de deixar atrás, como passou. E tem coisas que realmente da lei, apedrejar, feiticeira passou, acabou, não tem mais. Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, são palaios, são coisas velhas. Mas coisas de princípios elementares, você deixa ela como raiz, não é que abandona, mas deixa ela como raiz, na lembrança, na memória. Você vai ter sempre na memória essa experiência das doutrinas elementares. Das doutrinas elementares, que são os princípios. Você não começa o alfabeto pelo ômega, mas pelo alfa. Alfa, beta, delta, etc. Aí chega no ômega. Você não começa no ômega. Então você tem que ter essas doutrinas elementares. Arrependimento, arrepender-se, já comentamos sobre isso. A fé, que é muito mais do que uma crença. Você tem que ter o batismo, seja para aspersão, para imersão, como for. É importante que haja o batismo, que é uma marca do começo, do arrependimento. São coisas elementares. Imposição de mãos, que hoje está assim, né? Esse período de pandemia, Wuhan, essas coisas, as pessoas evitam. Mas logo, logo, o senhor volta, imposição de mãos. E começa nos patriarcas, depois são introduzidos entre o meio dos apóstolos e discípulos que vão fazer a imposição de mãos para até recebimento do Espírito Santo e cura, não é? A ressurreição, porque é uma esperança sem a qual não adianta nem ser cristão só para
sucesso, isso, aquilo, ou mesmo santidade, seja lá o que for, sem ressurreição é perda de tempo, não há esperança sem ressurreição. A ressurreição da Escritura, a ressurreição do poder de Deus, a ressurreição do pecado, a ressurreição do último dia e o juízo eterno. O juízo eterno é um dia em que Jesus disse, o dia final, quando as coisas vão se finalizar, o mundo vai passar, haverá um novo céu, uma nova terra, e tudo vai se arranjar de acordo com o Senhor, que é Jesus Cristo. Ele que é o Senhor. Esses dias está descrito em Sofonias, 700 anos antes de Cristo. Não é? Então está aí. Alguma coisa sobre o que é arcaico, começando sobre a Arcaia Epidaurus, que era um teatro antigo. Você vê que os gregos usavam essa palavra, era a cultura deles, os princípios. E eles usavam o princípio para reunião até de cura psicológica, música e várias outras peças de teatro. Interessante, né? A pessoa fazia uma reunião nesse teatro, nessa Arcaia Epidaurus, para se aliviar. Então hoje a igreja tem esse aspecto, não de teatro para entretenimento. Aqui tinha muito entretenimento, mas tinha coisas sérias. Teatro é um lugar onde acontecem essas coisas. Tem teatro de guerra. A igreja está num teatro, vamos dizer, de guerra. Né? A igreja está num teatro de Cristo. Agora, Arcaia Christos, de Cristo. É um lugar onde acontece, onde se planeja as estratégias para avançar. Tem as raízes, os princípios elementares, né? E depois vai para o Shalom, que é para o que é perfeito. A igreja tem a maturidade. Às vezes você vê sempre a pessoa pregando a mesma coisa, porque a maturidade é uma pregação mais sofisticada, mais trabalhosa, que tem que trabalhar mais. É trabalhosa, exige mais trabalho, mais pesquisa, para você seguir para a perfeição. Vai pregar sobre arrependimento, essa é a primeira coisa. Você vai pregar para uma classe de discipulado. Mas você não vai ficar pregando a vida toda sobre arrependimento. Senão, a pessoa arrepende, batiza, você vai começar tudo de novo. Aí você não sai do lugar nunca. Então tem que caminhar para adiante. Existem muitas coisas na perfeição. João Wesley ensinou sobre isso. Ocasionalmente teremos um estudo sobre essa palavra da perfeição. Vamos ver qual ela é no grego. Seguindo aqui, ó, teleion, tentar. E da teleios, de telos, o desejo último, o teleio, perfeição. E a pessoa vai aprender sobre isso, não é? A perfeição, também é traduzido por maturidade. Maturidade. Você tem que, depois do alicerce, seguir para a maturidade. Teleiot, tenta. Veja o prefixo, maturidade. Como é que você vai interpretar teleion, tenta. Vejamos como é o sentido de teleotenta. Teleotenta. O que ele é? É um substantivo acusativo, que é de expansão, está no feminino, no singular. É um substantivo. Né? É uma substância, a maturidade. A maturidade é uma substância, é uma realidade. E aqui está uma acusativo, uma realidade em expansão. Por quê? A maturidade ela se expande no corpo de Cristo, onde forma líder. Você está num índice, por exemplo, está encaminhando para a maturidade. Os membros aprenderam aquele primeiro passo. Depois você segue para a maturidade, que é uma coisa importante na igreja. A perfeição ou a maturidade. Hasta luego!